Bom dia a todos vocês. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedir bênçãos para o dia de hoje, paz, esperança e muita saúde para todos nós e nossos familiares. Pedindo também sabedoria, meu Pai, para entender e aplicar a sua palavra. Amém. Hoje é dia de nossos passos com Deus e nós vamos fazer revisão de Atos 28, que foi o último capítulo de Atos, e nós já estamos em Romanos, mas vamos terminar Atos com chave de ouro, não é? E o título de hoje é Podemos ter fé sem obediência? Vou falar apenas 3 versículos sobre Romanos, porque a lição passada, por causa da introdução, ficou muito curta. Então eu vou terminar aquela parte que deveria ser da lição passada. Se você gosta do nosso trabalho, peço que nos ajude a compartilhá-lo. Curta, comente e compartilhe. Deus lhe pague. Mas será que a fé sem obediência existe? Se a gente pensar no nosso relacionamento com os nossos pais, a gente considera os nossos pais como pessoas que nos criaram, que está nos dando educação. A gente aprende a ter aquele respeito por eles. Então, por causa do nosso respeito, do nosso amor, da gente confiar plenamente neles, aquilo que eles nos disserem, a gente tende a obedecer, não é? E quando a gente está pronto para desobedecer, não é verdade que a gente vai dialogar com os nossos pais para saber o que é que eles estão pensando? Pelo menos essa é a maneira mais correta. Hoje em dia, muitos de nós dizemos ter fé, mas propositadamente nós continuamos desobedecendo a Deus. Será que isso é realmente fé? Ou apenas uma fé para mostrar que temos fé sem ter? Veja que a fé não é algo que a gente fala, eu tenho fé em Deus, mas é algo que Deus acrescenta em nós, à medida em que o senso de justiça vai crescendo dentro de nós. Nós não precisamos fazer nenhum trabalho para obter fé, nenhum sacrifício, nada. A fé, ela nos é acrescentada. Vamos rapidinho à palavra de Deus, depois eu voltarei com as explicações e depois nossos passos com Deus, que é a revisão. Leitura de Romanos, capítulo 1, versículos de 5 a 7. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E Paulo está nos dizendo na palavra que por meio de Jesus Cristo receberam a graça do apostolado. O apostolado, ele não vem para nós apenas por vir, mas as pessoas são separadas para cumprir o apostolado, um certo tipo de ministério para pregar. Hoje em dia nós temos muitos trabalhos relacionados a Deus. Essas pessoas muitas vezes são designadas e outras vezes elas se nomeiam. E nós vamos ver que esse apostolado ou qualquer outro título dado por nosso Senhor Jesus Cristo deve ser acompanhado por trabalho, e é um trabalho por trabalho, e trabalho em seu nome. A gente não pode de maneira nenhuma, recebendo essa graça, ir trabalhar para o homem ao invés de trabalhar para Deus, no sentido espiritual.
O que a gente vê hoje em dia é as pessoas fazendo um trabalho para os interesses materiais, para os interesses do homem e os interesses de Deus. Aí não é o que ele está nos pedindo de maneira nenhuma. E nesse mesmo versículo ele vai dizer para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem da fé. Então, é esse chamado que os apóstolos vai fazer é que as pessoas que vão recebendo a fé, elas têm que manter essa fé com a obediência. Não adianta a gente receber a fé de nosso Senhor Jesus Cristo se a gente não pratica a obediência. E a obediência, com certeza, vai nos fazer submissos a Deus. Veja que uma coisa está ligada com a outra. Não existe a premiação da fé sem esse componente. Então, a gente tem que entender que nós enganamos os homens, mas nós não conseguimos enganar a Deus. Quando Ele nos dá algo para fazer, a gente tem que fazer da maneira como Ele está pedindo. Ele nos deu a sua palavra e a gente tem que viver de acordo, sem nos envergonhar de viver de acordo com a palavra de Deus, porque tem muita gente por aí dizendo que todo mundo faz assim, mas eu não posso fazer porque eu sou cristão. Quer dizer que a pessoa está se envergonhando da palavra de Deus e achando que o pecado do ser humano, que aquilo que o ser humano está fazendo é o correto quando não é. Então, a gente tem que ter submissão, a gente tem que estar livremente escolhendo a Deus sempre e não essas coisas erradas que estão acontecendo neste mundo. E no próximo versículo está escrito: e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Lembrando que o chamado ele é individual para cada um de nós. Ninguém recebe um chamado em grupo. Chamou a minha igreja, toda a igreja tem que fazer isso. Não, é um chamado individual. Por quê? Porque a salvação é individual. Então, individualmente, cada pessoa tem que representar, dar testemunho da palavra de Deus, ensinar os outros exatamente isso que Jesus quer que nós ensinemos, que nós temos que ter obediência pela fé. E daí Paulo vai dizer a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. Quando Deus chama alguém para ser santo, esse chamado indiretamente é para todos nós. O que significa isso? Significa que Deus quer separar essa pessoa do mundo pecaminoso, do Satanás e tudo mais. Então, se a pessoa, através da fé, não é obediente, Deus está impossibilitado de fazer essa separação, não é? Sim, porque para a gente ser santo, a gente tem que permanecer na fé e na obediência, porque senão a gente não vai ser separado por Jesus Cristo para ser santos. Está escrito em 1 Coríntios 16 e 17, vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Veja quão sério é essa situação. Deus destruirá o templo que não estiver à altura do Espírito Santo. Então, se o nosso templo, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito não é santificado, nós não estamos à altura do Espírito Santo. Consequentemente, nós seremos destruídos no dia do julgamento. É isso que a palavra está falando.
Agora vamos mudar totalmente, nós vamos voltar lá em Atos e fazer a nossa revisão de Atos 28, apenas 5 questões. Não vão embora, é muito importante, mesmo se errar, é importante que eu vou vir com as explicações e vocês vão memorizando a palavra de Deus. Isso aqui não é uma competição, isso aqui é um aprendizado, é só por isso que eu faço nossos passos com Deus, que é para a gente memorizar cada vez mais, a gente revisar, tá bom? Então vamos à revisão de Atos, capítulo 28. Quando uma víbora mordeu a mão de Paulo, o que aconteceu com ele? 1. Ele ficou amedrontado e orou ao Senhor. Ou 2. Nada aconteceu. Escolha uma opção. Para quem está chegando agora pela primeira vez, depois de cada pergunta eu vou dar um tempo que é para você pensar rapidinho, 10, acho que é 10 ou 20 segundos, e daí eu voltarei com a explicação, tá bom? Então vamos lá. A resposta correta é 2, nada aconteceu. Está escrito em Atos 28:5, mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Gente, nós cristãos temos que, em qualquer situação, manter o equilíbrio, porque nós somos altamente visados pelas forças satânicas. Então, quando algo dessa natureza acontece, nós temos que não focar nas forças satânicas, naquilo que é ruim, na dor, Não, a gente não vai focar no negativo de maneira nenhuma, mas redirecionar o nosso pensamento a Deus. Veja a atitude de Paulo, ele nem pensou na cobra, ele sacudiu a sua mão e a cobra, que é uma serpente muito venenosa, caiu. E Paulo, ele não vacilou na sua fé e obediência. Por quê? Porque Paulo conhecia aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo já tinha ensinado sobre essa serpente. E veja que quando Deus já nos ensinou algo, a gente tem que fazer como o apóstolo Paulo, simplesmente confiar de que Deus vai fazer a sua parte, porque Deus nunca falhou nas suas promessas. Se a gente não confia e vai confiar no maligno, o que significa? Que a gente não está obedecendo, que a gente não está tendo fé. Leitura de Marcos 16, versículos 17 e 18. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal. E colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. É isso que eu estava falando. Tudo o que estava acontecendo ali na ilha de Malta não é nada misterioso, não é nada surpreendente, porque Jesus Cristo já havia falado isso para eles. Questão 2. Os habitantes da ilha julgaram Paulo ser um assassino porque ele foi mordido pela víbora. 1, sim ou 2, não. A resposta correta é sim. Leitura de Atos 28, versículo 4. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver.
Essa justiça que eles estão falando aí, não sei se vocês se lembram, mas é a deusa que eles acreditavam da justiça, que pregava essas coisas, essas crendices. E eles tinham essas superstições. Por quê? Porque eles acreditavam nesses deuses e deusas. É a idolatria que estava entre eles. E também, pelo fato de Paulo ser um prisioneiro no navio, eles já concluíram que Paulo era um assassino. A gente não pode ter crendices e ficar concluindo coisas, porque isso é um perigo muito grande. Mas sempre que a gente estiver sem entender algo, a gente tem que orar por sabedoria divina. E olha que Deus nos dá sabedoria. Deus tem me dado sabedoria para aprender a palavra. Deus nos orienta, Ele encontra uma maneira de nos mostrar a verdade. Isso com certeza eu posso testemunhar para vocês, porque acontece comigo e eu sou muito agradecida pela ajuda do Senhor. Questão 3. O que aconteceu quando Paulo chegou a Roma pela primeira vez? Ele foi trazido direto para a cadeia, ou 2, os irmãos na fé o vieram receber. A resposta correta é 2. Os irmãos na fé o vieram receber. Leitura de Atos 28:15. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a praça de Ápio e as 3 vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Esses lugares aí, Ápio e 3 vendas, já fazem parte do território romano. Paulo estava em Roma. E veja que, apesar de Paulo estar lá pela primeira vez, os irmãos da fé vieram receber. Ele estava preso, sim, mas tinham pessoas lá que eram cristãs e que queriam conhecer Paulo, queriam estar com ele. E nós estamos estudando isso no livro de Romanos, né? Por que é que esse povo vieram ao encontro de Paulo, se Paulo não havia estado lá antes? Eu falei para vocês na primeira lição de Romanos. Isso aconteceu porque quando Paulo estava lá em Corinto, na sua 3ª viagem missionária, ele já estava escrevendo para Roma. Por que Paulo escrevia para Roma? Ele escrevia para a sinagoga? Não. Ele estava escrevendo para a igreja cristã, porque Paulo já sabia que havia igreja cristã fundada em Roma. Como é que Paulo sabia? Porque alguns cristãos foram convertidos no dia de Pentecostes. Eles receberam o Espírito Santo, eles foram batizados e ao regressar a Roma, lá eles fundaram uma igreja e depois outras. Questão 4. Em Roma, Paulo foi para a cadeia, 1 certo ou 2 errado? A resposta correta é 2, errado. Leitura de Atos 28:16. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria sob a custódia de um soldado. Veja que Paulo, ele recebeu essa regalia porque na realidade ele ainda não tinha sido declarado culpado. Eles não encontraram nenhuma prova
contra Paulo. Paulo estava ali porque ele estava fugindo dos judeus que queria arrumar uma emboscada para matá-lo a caminho do Sinédrio. Então Paulo pediu que ele queria ser julgado por César, por isso que ele foi mandado como prisioneiro para Roma. Mas chegando em Roma, como ele ainda não tinha sido formalmente acusado e ele era um cidadão romano, eles resolveram dar a ele uma espécie de prisão condicional de estar morando na sua própria casa sob a guarda de um soldado. E ali Paulo continuou escrevendo as suas cartas e também pregando a boa nova aos cristãos e a muitos soldados que vinham ali para aguardá-lo. Questão 5. De má vontade, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. O que Paulo estava dizendo sobre a condição dos judeus? 1. Sobre a cegueira espiritual ou 2. Sobre a falta de boa vontade. Escolha uma opção. A resposta correta é 1, sobre a cegueira espiritual. Leitura de Atos 28, 27. Pois o coração deste povo se tornou insensível de má vontade, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Na realidade, eles eram incrédulos. Eles estavam seguindo Jesus por todo lugar que Jesus ia, mas eles se recusavam a aceitar que Jesus era o Messias. Por quê? Por causa da cegueira espiritual. Eles estavam aderidos ao lado satânico e dessa forma, eles causaram a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E em seguida nós vamos ver que vai acontecer a morte de Paulo e aconteceram a morte de outros apóstolos e discípulos por causa do mesmo motivo, que é a cegueira espiritual. Espero que a nossa revisão tenha sido muito produtiva a todos vocês, que vocês relembraram tudo que nós discutimos. Se não, os vídeos estão publicados, voltem no capítulo, assistam de novo, vão na sua Bíblia. É importante que vocês sempre estejam com a Bíblia aberta, façam as suas anotações, para que a gente vá se familiarizando cada vez mais com a palavra de Deus e a aplicando em nossas vidas. A gente tem que exercitar a nossa fé com a obediência. E Jesus veio aqui na terra para nos trazer a boa nova. Ele mandou os apóstolos saírem e pregarem essa boa nova porque é muito importante. Por que é muito importante? Por causa da nossa salvação. Jesus quer que todos nós sejamos salvos. Jesus quer nos separar para Ele, de maneira nenhuma mandar ninguém para o inferno. Mas Jesus quer trazer todas as suas ovelhas para Ele. Veja que amor maravilhoso, não é? Muito obrigada, meus amigos, muito obrigada por sua participação. Vamos pedir ao Divino Mestre que nos abençoe cada vez mais e acrescente luz nas nossas vidas, que renove o nosso coração, o nosso pensamento, renove o nosso corpo com muita saúde e que Ele traga equilíbrio espiritual para a gente agir sempre de acordo com a sua palavra. Amém. Meus irmãos, no mais, muito obrigada. Que Jesus te abençoe por estar colaborando com os joinhas, as pessoas compartilhando, as pessoas mencionando o nosso grupo de uma maneira tão positiva. Que Jesus te abençoe.
Bom dia para todos vocês e muito obrigada.